O Museu do Futebol, em São Paulo, abriu nessa semana uma exposição que celebra o centenário do goleiro Barbosa, que recebeu boa parte da culpa por uma derrota do Brasil em pleno Maracanã na Copa de 50. A exposição coloca a derrota sob outra perspectiva e discute racismo estrutural por trás dessa culpa que ficou aí marcada no goleiro, também a marca disso para a carreira dele. Por isso, eu converso agora com Marcelo Carvalho, que é diretor do Observatório da Discriminação Racial no Futebol e foi um dos consultores da curadoria da Tempo de Reação. Marcelo, seja bem-vindo, uma ótima tarde para você. Fala um pouco sobre essa exposição, qual que é a ideia dela e quem for visitar, né, vai poder encontrar o quê? Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Essa exposição, primeiro que ela visa a gente falar de Barbosa para muito além daquele jogo de 1950, né? É sempre importante lembrar que Barbosa é um dos maiores goleiros que o Brasil já teve, um goleiro muito à frente do seu tempo, multicampeão pelo Vasco da Gama, e que o museu traz agora numa exposição para recontar essa vida do Barbosa, né? Para mostrar para a sociedade brasileira quem foi o Barbosa e mostrar um Barbosa muito além daquela imagem que a gente tem daquele goleiro que o racismo culpou pela derrota do Brasil em 1950. Então, a exposição está aberta no Museu do Futebol e é importante lembrar que, por conta da pandemia, os ingressos são vendidos online, porque é preciso sempre lembrar que existe um número de pessoas que podem visitar o museu em determinado horário, né, para não ter aglomeração. Mas fica o convite para que todo mundo visite a exposição no Museu do Futebol. E eu quero saber de ti também, Marcelo, aquela questão em relação aos goleiros negros, né, que ficaram marcados aí durante gerações, não é? Havia uma grande dificuldade em aceitá-los, não é? Diziam que tecnicamente eram inferiores e tudo mais. Queria que você trouxesse um pouco desse panorama para quem está acompanhando aqui o All News, como é que isso se deu na história. Por conta da derrota do Brasil em 1950 e o Barbosa ser acusado pela derrota, se criou essa fábula, né? Que o goleiro negro dá azar, que o goleiro negro não em destaque na seleção brasileira. Voltou. Vai lá, Marcelo, recomeça aí que a gente teve um probleminha com o teu áudio, mas já voltou. Manda bala aí. Não, tranquilo. Falando do Barbosa, né, da história da mística do goleiro negro, por conta da derrota do Brasil em 1950 e a culpa recair sobre Barbosa, se criou no imaginário do Brasil que goleiro negro dá azar, que goleiro negro falha. E aí nós vamos ter novamente um goleiro negro em posição de destaque na seleção brasileira, somente perto dos anos 2000 com o Dida. Porque ficou isso, né? Então, muito dirigente ainda continua com essa questão, não querendo contratar goleiro negro porque em algum momento ele vai falhar, porque o goleiro negro dá azar. E isso se atribui muito ao Barbosa. Por isso também a exposição nasce, por isso também a exposição traz a fala, por exemplo, do Aranha, traz o Dida, traz todos esses goleiros negros, né? Fala do Hugo, que hoje é um goleiro do Flamengo, que isso é muito por conta do racismo, né? Essa história que goleiro negro dá azar, essa história que as pessoas negras vão falhar em determinado momento. E goleiro é uma posição de confiança. Então, a sociedade brasileira não tem confiança nas pessoas negras. Por isso também entrou-se essa questão no imaginário brasileiro que o goleiro negro vai falhar e que o goleiro negro dá azar. Não só com os goleiros, mas há uma presença marcante do racismo na história do futebol também, né, Marcelo? Isso, muito importante você falar disso, né, Diego? Você lembrar, porque o futebol brasileiro é marcado, né? Não só o futebol brasileiro, mas o futebol mundial é marcado pelo racismo. É importante lembrar que o futebol não nasce no Brasil, não chega no Brasil como esse esporte popular que ele é hoje. O futebol chega no Brasil um esporte extremamente elitista, um esporte extremamente racista. E com o passar do tempo, o futebol vai tolerando a presença de pessoas negras. O tolerar enquanto o jogador negro estiver cumprindo aquilo que a sociedade, os torcedores imaginam,
que é o certo, esse torcedor vai ser tolerado, admirado e vai virar um ídolo. Mas a partir do momento que ele falha dentro daquilo que se espera, dos torcedores esperam daquele jogador, aí vai entrar a animalização desse jogador negro. Porque facilmente, numa falha, ele vai ser chamado de macaco, ele vai ser lembrado da sua cor e da sua origem. E isso a gente está vendo no futebol brasileiro desde sempre. É importante lembrar que em 1950, Barbosa foi culpado pela derrota, mas também a gente vai lembrar que Fernandinho foi culpado daquela derrota do Brasil contra a Bélgica. E isso é um histórico de racismo que nós temos no futebol brasileiro. Haja vista também, é importante salientar, a pouca presença de treinadores negros que nós temos no futebol brasileiro. Hoje, o único treinador negro em atividade na Série A é o Roger Machado. É um número muito, muito baixo. A gente vê alguns clubes fazendo campanhas, tentando conscientizar torcedores, né, em vários aspectos, inclusive o aspecto racial, o racismo, não é? Mas ainda precisamos avançar muito, né, Marcelo? Você acha que pode ser feito para a gente avançar nesse sentido? É claro que é um problema maior, né? Não envolve só o futebol, o esporte, é um problema da sociedade toda, né? Isso. Quando a gente fala da não presença de negros em posição de comando no futebol, a gente vai lembrar que fora do futebol a gente também tem poucos negros em posição de comando dentro da sociedade brasileira, dentro da política brasileira. E um dos painéis que o Museu do Futebol traz é um painel que fala sobre racismo, o debate ao racismo. Então lá, por exemplo, está o trabalho que o Observatório vem desenvolvendo desde 2014, os números de casos monitorados pelo Observatório e algumas parcerias que nós já fizemos, que o Observatório já fez ao longo desses 7 anos de trabalho. Então, o Observatório já fez parceria com o Grêmio, com o Inter, com o Bahia, com o Vasco, com o Fluminense. Então, alguns clubes já entenderam o seu papel na luta contra o racismo e decidiram trabalhar, né? Trabalhar é abrir as portas para que o debate aconteça, abrir as redes sociais, abrir o clube para que a gente comece a conversar através da força que o clube tem na sociedade brasileira, a gente comece a conversar sobre racismo, a gente comece a conversar sobre a falta de oportunidade para pessoas negras, a gente comece a falar, por exemplo, do genocídio da população negra brasileira. É sempre importante lembrar que a cada 23 minutos um jovem negro morre assassinado no Brasil. E tudo isso é por conta do racismo. E o futebol pode e deve dar uma importante contribuição nessa luta. É importante lembrar, nós não conseguiremos ter um futebol sem racismo enquanto vivermos numa sociedade extremamente racista como é a sociedade brasileira. Mas o futebol, como instrumento e tecnologia, pode nos permitir que a gente avance nesse debate. Porque os clubes de futebol hoje são verdadeiros veículos de comunicação que podem dar a esse debate um alcance muito maior do que a gente tem hoje dentro da sociedade brasileira. Com toda certeza. Quero colocar aqui na tela o serviço do Museu do Futebol. Coloca aí para a gente trazer alguns detalhes. Aí a data, né, de 19 a 21, essa exposição, funcionamento de terça a domingo, das 9 da manhã às 5 da tarde, ingressos R$20 inteira, R$10 a meia e a possibilidade de comprar os bilhetes lá. Tá certinho, Marcelo? E aí tem todo o respeito, claro, à questão da pandemia, né? Distanciamento, capacidade, tudo isso está sendo observado, né? Isso, e como você já falou e eu também já frisei, né? É importante sempre lembrar que a venda dos ingressos é feita exclusivamente pela internet, porque existe uma preocupação muito grande do museu da quantidade de pessoas que estão dentro do museu a cada hora visitando a exposição. Perfeito. Marcelo Carvalho, muito obrigado pela participação aqui no All News. Desejo sucesso aí para a exposição e para os próximos passos todos. Vocês têm feito um trabalho muito importante aí para a sociedade e para o esporte brasileiro. Eu que agradeço, Diego, em nome do Observatório, em nome do museu, em nome de todas as pessoas que trabalharam nessa exposição, né? Porque uma das coisas mais gratificantes para nós que trabalhamos nessa exposição foi receber o retorno da filha do Barbosa, extremamente feliz e emocionada com o reconhecimento que está sendo feito ao pai dela. O que ela disse? O que ela falou para vocês?
Ela disse que se sentiu extremamente feliz de ver o pai dela sendo retratado da maneira que ele está sendo retratado dessa vez, né? Sem aquela imagem de um goleiro que falhou na Copa de 1950, porque a exposição buscou isso, né? Buscou mostrar a vida do Barbosa, buscou mostrar a posição de goleiro, buscou valorizar o Barbosa, que foi, como eu disse, multicampeão pelo Vasco da Gama, um goleiro que já tinha algumas técnicas que são usadas hoje na posição de goleiro, e o Barbosa já tinha essas equivalências. E por isso ela se sentiu tão feliz, né? De enfim ver uma exposição que mostrava o pai dela como um vencedor, e não como alguém que fracassou ou que foi culpado por uma derrota. Perfeito, Marcelo. Muito obrigado novamente pela participação. Uma ótima semana para você. Obrigado, Diego. Um abraço.